Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Hoje, dando continuidade ao estudo das obras de irmão Jerônimo, iremos abordar o capítulo 25 do livro Mensagem e Renovação, cujo título é Injúria e Violência. Logo no início desse capítulo, irmão Jerônimo nos lembra uma das bem-aventuranças que nós iremos encontrar no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o irmão Jerônimo vai buscar essa bem-aventurança para a gente poder refletir um pouco sobre esse tema, esse título do capítulo, Injúria e Violência. É um tema bem atual nesse momento pelo qual o planeta está passando, né? De transição de um planeta de prova e expiações para um planeta de regeneração. E logo depois de lembrar essa bem-aventurança, o irmão Jerônimo faz um comentário. Olha que interessante, palavra, qualquer palavra ofensiva é a expressão de sentimento contrário à lei de amor e caridade. Lembrando que Kardec, né, vai trazer na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei que reúne todas as outras, porque é a proposta do Cristo, que a gente se ame uns aos outros como ele nos amou. É a máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Então, não precisa agir. Basta verbalizar. É isso que o irmão João está chamando a atenção. Qualquer palavra, não precisa nem a gente agir, mas qualquer palavra ofensiva já é uma expressão de sentimento contrário à lei de amor e caridade. Então a gente tem que tomar cuidado, pensar antes de falar, o que o irmão Jerônimo sempre nos alerta. Pensar antes de falar. Não é falar sem pensar, para que a gente não agrida o outro, né? E aí ele segue adiante. Então, se ele inicialmente ele fala da palavra, depois ele vai dizer, olha, toda ação mental, então pensamento, eu nem verbalizei ainda, mas pensei. Ou física, aí você já pensou, muitas vezes já falou, agora você já está agindo. Então, toda ação mental ou física de destruição retorna àquele que a praticou. É a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Então, irmão Jerônimo, nesse capítulo, nos convida a essa reflexão. Todo pensamento negativo em relação ao outro, toda palavra negativa que a gente direciona ao outro, toda ação negativa que a gente pratica em relação ao outro, retorna a quem praticou, retorna a gente, né? É a questão da lei do retorno, a lei de causa e efeito. A semeadura é livre, né? A gente ouve muito se falar. A colheita é obrigatória. Então, cuidado com o que você pensa, com o que você fala, cuidado com as suas ações, porque retorna para você. Então, praticar o bem faz bem inicialmente a você. Praticar o mal faz mal em primeiro lugar a gente. É a lei, é uma das leis de Deus, a lei de causa e efeito. Todos nós somos sujeitos a ela. E ele segue: quem procura violentar seu irmão, é evidente que agrava a sua própria condição. Então, muitas vezes a gente direciona um pensamento negativo em relação a um irmão, a gente direciona uma palavra negativa em relação ao irmão, a gente comete, pratica uma ação negativa em relação ao nosso irmão. E muitas vezes na intenção de agravar a situação desse irmão, de machucar esse irmão. Mas ele pode estar num estágio evolutivo tão mais evoluído do que o nosso, que ele não se deixa influenciar por essa energia negativa. Essa energia negativa que a gente direcionou através dos nossos pensamentos, palavras e ações vai prejudicar a nós mesmos. É isso que o irmão Geraldo está nos dizendo. Quem procura violentar seu irmão através da palavra, do pensamento, da ação, é evidente que agrava a sua própria condição evolutiva. Atrasa o seu processo evolutivo, o seu crescimento espiritual. Retarda esse progresso. E ele finaliza. Antes da agressão violenta, pense na situação do outro.
Pois conforme diz Jesus, faça ao outro o que deseja que o outro lhe faça. Então, sempre antes de reagir, se coloque no lugar do outro. Antes de agredir, revidar, lembrando, refletindo sobre aquela lição de Jesus. Faça ao outro o que deseja que o outro lhe faça. Então, se você deseja que o outro tenha paciência com você, seja tolerante com você, que perdoe você, aprenda inicialmente a ser tolerante, paciente e perdoar o outro. Faça a sua parte. Faça aquilo que te compete. Que aí também, lembrando a lei de retorno, a lei de causa e efeito, praticar o bem faz bem em primeiro lugar, gente. Praticar o mal faz mal em primeiro lugar, gente. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, dê seu like. Que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.